Bom, pessoal, vocês sabem que esse ano é ano de eleição municipal, uma eleição muito importante para o país, e a gente está à procura do candidato ideal. A gente nunca vai encontrar o candidato perfeito, mas a gente busca aquilo que se aproxime de ideal de administrador que queremos. Para quê? Porque onde? Quando será que a gente vai encontrar? Será que vai? Eu não sei, mas eu vou continuar procurando. E vou procurar para São Paulo, vou procurar para a minha cidade, o Rio de Janeiro, vou procurar para a cidade onde eu vivo há 18 anos, que é Fortaleza, no Ceará. Vou procurar para Bahia, para Salvador, vou procurar para todas as capitais, sabe? Eu vou tentar encontrar um candidato que a gente possa olhar no olho e confiar. E eu vou conversar com um cara que é daqui de Fortaleza, é um gestor, né? E eu pedi essa entrevista com ele porque eu quero conhecê-lo. E ele aceitou. E ele sabe que a minha proposta é essa. E eu fui procurá-lo porque ele é supostamente pré-candidato. E ele é essa pessoa aqui, ó. Que eu vou apresentar para vocês. Ele é o Geraldo Luciano. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Regina. Prazer estar falando com você. Olha, você ouviu aí a minha apresentação, então você sabe que você vai estar na berlinda aqui agora. Ótimo, vamos lá. Então tá bom. Geraldo Luciano, você é um empresário, eu conheço um pouco da sua história, eu sei que você começou a trabalhar com 14 anos, o que hoje seria um crime para muita gente, né? Ui, ai meu Deus, 14 anos. Que na verdade a legislação hoje nem permite, né? Pois é. E isso forjou o seu caráter, como forjou o caráter de muitos homens por aí, né? De muita gente. Mas eu quero saber o seguinte: você já trabalhou em empresa pública, o Banco do Nordeste, e assim como trabalhou numa empresa privada, num grande grupo aqui de Fortaleza, do Ceará. Por que que você agora, que está aposentado, podia estar curtindo a sua vida, decidiu entrar para a política? Muito bom, Regina. Excelente oportunidade que você me dá de fazer aí esse esclarecimento. Primeiro, eu queria fazer uma pequena correção, que na realidade eu não sou empresário. Eu, durante 42 anos da minha vida, eu fui executivo de empresas, né? Durante 18 anos, eu muito jovem, passei no concurso do Banco do Nordeste, portanto, tive uma experiência na área pública de 1977 a 1995 e, posteriormente, eu deixei a carreira no Banco do Nordeste para trabalhar numa empresa privada, empresa de alimentos, que trabalha no país inteiro, e durante 24 anos eu fui executivo da empresa, chegando até o posto de vice-presidente de investimentos e controladoria, posto que eu me desliguei agora no final do ano de 2019 para pensar em um novo desafio para a minha vida. Ao longo de todos esses anos, eu sempre fui muito movido a desafios, a aprender coisas, a viver experiências novas. E neste momento da minha vida, eu comecei a fazer uma reflexão muito importante. Eu adquiri aí bons conhecimentos de gestão, tive a oportunidade de desenvolver uma formação acadêmica também, paralelamente à experiência profissional. E o que eu me questionei e o que eu tenho me questionado é exatamente o que eu deveria fazer agora com toda essa experiência acumulada. Eu sempre acompanhei de perto a política, eu nunca exerci e nunca disputei nenhum cargo público, mas sempre estive muito próximo da política, porque eu acho que a política é a única forma que nós temos de tentar influenciar e melhorar a nossa sociedade. E cheguei à conclusão que realmente eu deveria pensar num projeto político, reunindo pessoas, ideias, para que a gente pudesse dar uma contribuição aí à sociedade. É um sonho, é um desejo, procurar deixar uma marca de uma contribuição à sociedade que a gente vive. Então, estou movido exatamente hoje por esse desafio. Mas, Geraldo Luciano, você é um cara que
A falha foi minha de dizer que você era empresário, desculpe, eu como não tem problema. Eu devia estar melhor informada, mas você, graças a Deus, conseguiu se sair bem me desconstruindo aqui. Mas eu quero saber o seguinte, você já passou, você tem toda uma história profissional, você podia estar pegando agora a sua aposentadoria e estar viajando pelo mundo aí, se distraindo, namorando, curtindo família. E aí você quer mesmo entrar numa encrenca dessa? Porque dizem que política é encrenca, né? Os políticos todos dizem, ai, dá uma dor de cabeça, mas não querem largar o osso, né? É verdade, é verdade. Principalmente, Regina, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, eu quero, é um desejo, eu acho que eu posso dar uma contribuição. Eu acho que é uma coisa que pode marcar a minha vida, né? Quase que um propósito, dar essa contribuição à sociedade. E eu acho que a gente já começa a pensar no projeto agora, porque no Brasil, talvez uma das coisas mais importantes é a mudança das práticas políticas, né? Além da necessidade de um projeto, além da necessidade de um plano de governo, a gente precisa pensar em mudar as práticas políticas. Eu sempre tenho dito para as pessoas com quem eu tenho conversado que o futuro de Fortaleza está sendo decidido agora, né? É neste momento que os partidos, em busca de mais tempo de televisão, em busca de mais recursos para o fundo eleitoral, eles estão fazendo os seus acordos, né? Seus acordos, combinando aí como será a gestão a partir de 2021. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, é a mudança das práticas políticas para que quem chegar lá posteriormente possa ter liberdade de realmente conduzir o seu plano sem depender, né, de influências, sem depender. Claro que a política você tem que negociar com partidos, tem que negociar com as pessoas, você tem que negociar com o legislativo, né? Mas essa negociação ela tem que ser feita em cima de princípios, em cima de valores, em cima de programas, e não através de troca de cargos por tempo de televisão e por recurso de fundo eleitoral. Geraldo, você é um político, você é um gestor profissional, e agora você vai entrar para enfrentar políticos profissionais. Você realmente sabe o que está te esperando? Eu sei que é um desafio muito grande, eu não tenho dúvida disso, eu estou absolutamente consciente da dificuldade, até porque eu sempre acompanhei o processo político, sem dele nunca ter participado, mas eu sempre acompanhei, então eu tenho absoluta consciência da dificuldade, mas ao mesmo tempo, Regina, eu tenho visto muita gente querendo mudança, muita gente querendo que se faça as coisas de uma forma diferente, que se faça as coisas de forma transparente, que se faça as coisas de forma que se tenha zelo pelo recurso do contribuinte, né? Então é isso que eu tenho pensado, eu tenho ouvido muito estímulo de pessoas no sentido que eu leve adiante essa mensagem, que eu leve adiante esta caminhada para que a gente possa tentar aí uma forma diferente de fazer política. Pois é, e eu acho que você vai enfrentar aquilo que há de mais velho na política brasileira, aquilo que há de mais velho e ruim para a política do Nordeste, que é o coronelismo, cara. Como você não é um candidato dos Ferreira Gomes. Não, de forma alguma. De forma alguma. Não sou candidato da família Ferreira Gomes. Você diria que você é um candidato de centro, de esquerda ou de direita? Olha, eu tenho dito muito, Regina, para as pessoas que, principalmente no caso de uma eleição para prefeito, acho que uma eleição para prefeito a gente tem que procurar, o grande objetivo nosso é a gente mostrar como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas. O que é que as pessoas precisam? As pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de educação. Infelizmente, as condições de saúde em Fortaleza elas são péssimas, a saúde é muito mal avaliada. As pessoas precisam de saneamento, né? As pessoas precisam de mobilidade, precisam de segurança. Embora, já vou dizendo logo, porque alguém já pode dizer, mas segurança é responsabilidade do Estado. Não, a Prefeitura pode fazer muita coisa também para melhorar a segurança. Então, acho que uma disputa pela Prefeitura
É uma disputa que tem que mostrar, as pessoas têm que mostrar quem, com os recursos do orçamento que são limitados, quem é que tem melhores condições de fazer mais. Quem tem mais experiência em gestão, quem tem mais experiência em manejo de orçamento, e orçamento é uma peça tanto da área privada como da área pública, ou seja, quem é que tem condições de com menos fazer mais? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que a grande discussão de uma campanha política para prefeito é o que a cidade precisa e quem pode fazer melhor por ela. Ok, mas eu não vou te aliviar nessa. O Brasil está muito polarizado. O Brasil quer saber se o teu pensamento político é de direita, de esquerda ou de centro. Meu pensamento é de centro-direita, eu diria para você. Uhum. Centro-direita. O que você acha do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que ele tem feito muita coisa boa para o país. Nós, pela primeira vez, temos uma equipe, aliás, eu não vou nem dizer equipe econômica, não, uma equipe de ministros que, pelo menos nos últimos 30 anos, eu nunca vi uma equipe tão competente. São vários ministérios. A gente, às vezes, resume dizendo, nunca vimos uma equipe econômica tão boa. Não. É o ministro da Infraestrutura, é a ministra da Agricultura, é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que tem feito um trabalho extraordinário, inclusive contribuindo significativamente aqui com a greve recente aqui no Ceará, que se não fosse o apoio do governo federal, a gente teria tido um desastre ainda maior na greve que ocorreu recentemente. Então, eu acho que esse governo, eu lhe digo, desde que eu acompanho a política, nunca vi uma equipe tão bem preparada. E isso, Regina, tem muito a ver com o que eu falei com você agora há pouco. Só foi possível fazer esta equipe porque não houve, antes da eleição, esta negociação por troca de cargos. Então, deu liberdade para que o presidente eleito tivesse condições de procurar as melhores pessoas para cada lugar. Isso você só consegue fazer, você só consegue realizar algo se você tiver realmente uma boa equipe. Então, acho que esse governo está no caminho certo. Tem muitas medidas tomadas na direção certa. Né? Infelizmente, agora, fatos ocorridos na macroeconomia, né? Sobretudo essa questão do vírus que surgiu, está trazendo algumas preocupações adicionais. Né? A nossa moeda tem se desvalorizado bastante. Isso traz algumas implicações para a economia. Né? Então, aquela velocidade que nós queríamos de crescimento do PIB brasileiro, para que isso viesse acompanhado da geração de emprego, que é a coisa mais importante, isso poderá vir de forma um pouco menos acelerada. Né? Mas eu acho que o governo está na direção correta. Poderia citar várias outras coisas, a lei de liberdade econômica, por exemplo, no sentido de reduzir a burocracia do país, no sentido de dar melhores condições para as pessoas empreenderem. Né? É outra coisa louvável, é outra coisa que precisa destacar. Enfim, em todas as áreas, a gente vê iniciativas que poderão contribuir para a melhoria da economia. Eu sou muito otimista com o futuro do Brasil e com o futuro da nossa economia. Infelizmente, repito, este fator inesperado poderá trazer aí uma redução na nossa velocidade de crescimento. Pois é, aí você diz assim, eu sou de centro, direita e tudo mais, mas você sabe que o Brasil é um país conservador e por mais que a gente ache que o Nordeste, contaminado do jeito que está pela esquerda, não vai eleger prefeitos conservadores, a gente quer também gente que compartilhe desse viés que foi uma pauta de sustentação muito forte para a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é muito presidente na minha cabeça. E eu quero saber uma coisa de você. Você é do Novo, não é? E o Novo defende a Agenda 2030 da ONU. E muita gente rejeita o partido por conta disso. Como é que você vai dizer para as pessoas que você não é um progressista? Regina, eu acho que nós vivemos um momento, dificilmente você vai encontrar pessoas que convirjam em 100% dos temas. Isso é quase impossível, né? São tantos temas econômicos, são tantos temas sociais,
com tantas possibilidades possíveis, com tantos caminhos, que dificilmente você vai encontrar pessoas que convivem tudo. Então, eu acho que o que nós temos que procurar é o seguinte: vamos procurar aquele grupo de pessoas onde as convergências são maiores que as divergências, né? Onde nós não podemos fugir de princípios, não podemos fugir de valores morais e éticos, né? Tem algumas coisas que são inegociáveis. Eu acho que a gente tem que pensar assim: algumas coisas são inegociáveis. Combate à corrupção, inegociável. Princípios morais e éticos, inegociável. Escolha das melhores pessoas para ocupar as funções públicas, inegociável, né? Então, algumas coisas são inegociáveis. Agora, se nós formos partir para uma situação onde, num determinado tema específico, eu divirja de você, muito provavelmente a gente vai ter dificuldade de avançar. Então, eu acho que, principalmente na eleição municipal, acho que a eleição municipal é uma eleição onde a base é como eu posso melhorar a vida do cidadão, como eu posso melhorar a vida do município, das pessoas que moram aqui, no nosso caso, na cidade de Fortaleza. Eu estou absolutamente consciente de que a discussão deveria ser exatamente centrada em gestão, execução e como melhorar a vida da população. Sim, eu sei disso, mas a gente precisa saber também, né? Porque a gente sabe que a eleição municipal é o que define, é uma boa base para uma eleição majoritária, 2 anos depois. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: um prefeito, eu vejo sempre a função de um prefeito como se fosse um síndico de um condomínio. Isso, é verdade. Não é? É verdade. E é disso realmente que a gente precisa. Mas esse síndico também tem que nortear esses valores morais que a sociedade clama. Eu estava conversando com o Elias Soares, que é um amigo meu, e a gente estava falando dessa história de fazerem protesto contra um restaurante que dá dezenas de empregos, porque um travesti foi entrar num restaurante e aí entrou num banheiro de mulher, as mulheres reclamaram e aí o travesti e mais a esquerda progressista e a imprensa local foram para frente do restaurante fazer protesto contra o restaurante, acusando a empresa de ser transfóbica, de ser homofóbica. Aí a gente pensa no seguinte: isso é uma pauta progressista, porque esse empresário está dando dezenas de empregos. Isso, dezenas, é verdade. Inclusive lá naquele restaurante tem um travesti trabalhando, que você olha assim, você nem vê. Mas é por isso que, até por esse tipo de compromisso com o eleitor, que a gente vê que Fortaleza, eu estou aqui, você percebe pelo meu sotaque que eu não sou daqui, eu sou carioca do Rio de Janeiro. E eu cheguei aqui em 2002 e eu vejo a cidade se desmilinguir na área de geração de emprego e renda. Eu cheguei aqui, a Avenida Monsenhor Tabosa tinha centenas de lojas, todas lotadas, e hoje eu passo ali, eu vejo uma decadência só. Eu vejo o centro da cidade com inúmeras lojas fechadas e os camelôs tomando conta da cidade com faixas exclusivas colocadas para a prefeitura. Eu não digo que esse pessoal não tenha direito a ter o negócio, mas o empresário, o pequeno, o médio e o grande estão sendo prejudicados demais em Fortaleza. E isso tem a ver com essas políticas assistencialistas, progressistas de esquerda. Concordo Como resolver? Estou absolutamente de acordo. E você vê o seguinte: enquanto você flexibiliza tudo para essa informalidade, o que acontece? Você cria um aparato de burocracia e de custos excessivos para as empresas, que é exatamente isso que está fazendo com que você caminhe para trás do empreendedorismo, né? Então, esse é um ponto, Regina, que eu tenho conversado muito com amigos, tenho conversado muito com técnicos, com especialistas, que talvez seja um dos focos principais para quem vai assumir Fortaleza no próximo ano. Como é que nós podemos facilitar a vida das pessoas que querem empreender, né? Esse é um ponto muito importante. Como é que nós podemos reduzir a burocracia? Como é que nós podemos reduzir custos das empresas? Os custos são muito elevados, né? E aí, como você bem coloca, de um lado, você tem um sistema burocrático e caro para as empresas formais, e do outro lado, você flexibiliza e fecha os olhos para uma informalidade,
tornando muito difícil ou quase impossível essa competição. Então, acho que esse é um ponto que você coloca, que é muito importante, e é por isso que as lojas, os empregos formais, eles não têm crescido, né? É bem verdade, Regina, para a gente ser muito honesto na análise, não ser simplista, que a gente vive uma mudança muito grande na economia. É quase como se nós tivéssemos uma economia, vamos chamar aqui de tradicional, aquela da circulação dos bens e serviços, como nós nos acostumamos a ver no passado, e nós temos hoje uma nova economia, né, que costuma se chamar de economia exponencial, de crescimento acelerado, né, onde você tem o mundo digital, você tem a conectividade, né? Então a gente também tem que levar em consideração isso aí. Parte desta perda também vem dessa nova economia paralela que está sendo criada junto à economia tradicional. Mas que também nós temos que ver como é que nós podemos nos antecipar, né, e preparar as pessoas para esse novo mundo. Fortaleza também é uma cidade muito díspare, né, em questão social. Há muito ricos e muito pobres. E a periferia é a que sofre mais, que na verdade muitas vezes é usada também como massa de manobra, porque eles acham que só dar uma pracinha, só dar uma engana-trouxa ali, com uma quadra e tudo mais. Só uma areninha, né? Vai resolver. Não que a areninha não seja importante, né? É importante, mas acontece que tem que ir além. E tem que ir além exatamente para que as pessoas tenham aquilo apenas como uma opção de muitas. É verdade. Como atender essa demanda? Porque a minha pergunta, na verdade... Diga, vai, fala. Depois eu faço a pergunta. Conclua. Não, porque na verdade eu fico pensando no seguinte. Pode concluir. A gente mora numa área muito boa, que tem uma certa infraestrutura, apesar das ruas esburacadas, que é verdade, né? A gente mora em área boa, mas tem ruas esburacadas, mas está sempre limpa, a coleta de lixo é feita regularmente, mas é na área que recebe os turistas. E o povo que está atrás, que está embaixo do tapete, como é que a gente vai atender a demanda desse pessoal? Porque esse pessoal precisa de asfalto, precisa de escola funcionando, precisa de posto de saúde. Não é só essa faixa bonita que a gente mora. É a outra parte da cidade que precisa de um olhar melhor, maior e mais amplo do que apenas uma areninha para cerveja no final de semana. É verdade. E aí, Regina, é uma questão de priorização na hora que você vai decidir os investimentos, né? A gente sabe que o orçamento público ele é limitado, né? A Fortaleza tem um orçamento em torno de 8,5 bilhões, mais ou menos. Parte disso já está comprometida com o custeio de pessoal, com o custeio da própria máquina, né? Aí a gente sabe que tem um espaço de redução, se você entrar com o foco de procurar uma máquina mais eficiente, você consegue redução. Você tem aí os custos com aposentadorias, com pensões, então o que sobra é muito pouco. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa sobra mais algum recurso que você consiga captar numa condição interessante e ver o que é prioritário. O que é prioritário? Você vê que agora mesmo nós estamos vivendo em Fortaleza um momento onde a grande maioria das obras estão sendo feitas onde não precisaria. Né? Onde não precisaria. Então, no cartão postal, que estava tudo prontinho. É verdade. Então, há muitas obras que a gente até passa e fica questionando, mas para que isso aqui? Isso aqui estava funcionando tão bem, né? Estava funcionando tão bem, por que mudar? E quando a gente vai para a periferia, e eu tenho visitado, eu tenho frequentado a periferia, a gente vê que a carência é imensa, né? A falta de saneamento, que gera vários outros problemas, né? Que gera custo na saúde, na ponta na saúde. Temos graves problemas de saúde decorrentes da falta de saneamento, mas dizem por aí que saneamento é uma obra que ninguém vê, né? Não dá volta. Então, é melhor fazer praças, fazer ruas. Então, é isso. Mas eu acho que é uma questão de discussão, melhor discussão do que a gente vai fazer em termos de obras públicas e investimento público.
Mas isso é verdade. Eu acho que os investimentos eles deveriam ir prioritariamente para a periferia. Lá é que tem carência, lá é que tem realmente a necessidade de projetos na área de educação, saúde, saneamento, segurança. Então, eu creio que quem assumir a Prefeitura de Fortaleza em 2021 vai ter que ter um olhar todo especial aí para essas regiões menos favorecidas. E vai ter que também pensar muito, né? Vai ter que botar a cabeça para trabalhar muito, porque Fortaleza é uma das capitais mais endividadas. A gente vende o almoço para pagar o jantar, cara. Aqui, Regina, o pessoal tem comentado muito, eu tenho até aproveitado aí esses momentos para tocar nesse ponto. As pessoas do lado aí do governo e alguns analistas aí, assim, um pouco mais que não estão se detendo muito na análise, eles têm dizendo, mas Fortaleza tem capacidade de endividamento. Olha lá os índices e diz, não, Fortaleza tem capacidade de endividamento, mas, e isso a gente aprende aí na análise de investimentos, na análise de projetos, é muito importante a gente ver a capacidade de pagamento, né? Então, um orçamento que já está apertado, um orçamento que já tem poucos recursos, está fazendo muitas obras. Será que essas obras vão melhorar a capacidade de pagamento da prefeitura? Provavelmente não. Então, nós vamos ter 2 anos aí que não vamos ter pressão, porque esses empréstimos estarão na carência, mas após a carência, começa a pagar e provavelmente o fluxo de caixa da prefeitura vai estar bem apertado. E é bom o povo entender que não é o governo, né, a prefeitura que paga, é o cidadão que vive em Fortaleza que paga essas dívidas. Lembrar aquela frase famosa, não existe dinheiro público, existe dinheiro do público, né? Exatamente. O dinheiro é nosso, o dinheiro é aquele que a gente deixa de fazer os nossos investimentos, aquele dinheiro que a gente deixa de gastar com a nossa família para dar para a máquina pública, para dar para a prefeitura, esperando serviços de qualidade em troca. Infelizmente, isso a gente está recebendo muito pouco. Você falou assim, eu comecei a pensar em política e tudo mais, aí vi que, né, quero fazer isso agora. Estou numa fase na minha vida que eu quero fazer isso, né? Quero ir além daquilo que eu já fiz na minha vida, não é isso? Isso, isso mesmo. Aí quando você fica assim pensando, aí na varanda do seu apartamento, aí você fica olhando assim para o céu, ou fica olhando para a beira-mar, ou fica olhando para a Ju, e você fica pensando assim, puxa vida, eu quero ver Fortaleza. Como é que você quer ver Fortaleza? Regina, se eu disser para você que eu queria ver Fortaleza toda como é a beira-mar, obviamente que eu não estaria sendo honesto com quem está nos ouvindo, né? Mas eu gostaria muito de ver Fortaleza onde as pessoas tivessem melhores oportunidades, onde as pessoas tivessem saúde, acesso à saúde. Olha, eu tenho visto que esse é o maior problema da cidade. Poderia citar aqui vários exemplos que iriam comprovar como a nossa população sofre hoje com a péssima qualidade dos serviços de saúde. Então, eu queria ver a nossa população, pelo menos com acesso ao básico da saúde, podendo fazer tempestivamente uma consulta, podendo fazer rapidamente um exame e obtendo o retorno do exame. Interessante porque recentemente eu conversei com um grupo de pessoas e eu recebi a informação que hoje uma tomografia ou uma ressonância magnética em Fortaleza, o laudo demora 45 dias para sair, 45 a 50 dias. Então, quem conhece problemas mais graves de saúde sabe que muitas vezes você receber um diagnóstico 45 dias ou 50 dias depois pode ser até inviável a cura de determinadas doenças, né? Então, o que nós podemos fazer para ter uma saúde que atenda pelo menos o básico, né? E aí são em todas as áreas, na educação, na segurança, no saneamento, melhorar a qualidade, melhorar a cobertura de saneamento da cidade, né? Então, basicamente isso, dar o mínimo para que as pessoas possam se desenvolver, né? E a questão do empreendedorismo, que eu toquei rapidamente agora há pouco. Eu tenho conversado muito com especialistas e até a gente tem conversado o seguinte, nós temos que criar um programa que seja um mais sim, menos não, tá
tá certo? Quer dizer, a pessoa quer desenvolver alguma atividade, vamos procurar como é que nós conseguimos atendê-la, né? Porque hoje você vai querer desenvolver alguma atividade, não pode por causa do Código de Posturas, não pode por causa do plano diretor, não pode por causa do decreto do prefeito, tá certo? E aí você inibe as pessoas a empreender. E isso é que leva para a informalidade. É tão difícil fazer as coisas formais que vamos fazer informal. E aí a prefeitura acaba fechando os olhos para o informal. Aí não tem como formal competir com o informal. E fica esse círculo vicioso, né? Então tem muita coisa que a gente vai pensar. Eu acho que o importante em quem pensa em levar adiante um projeto, Regina, não é nem só procurar bons especialistas. Primeiro é procurar ouvir a população. O que a população precisa. Coisa que esse prefeito não faz, cara, porque um cara que mexe na cidade, do jeito que ele mexe, sem ouvir as pessoas, achando que aquilo ali é terreno dele, que é a casa dele, não pode. A gente não pode mais aceitar esse tipo de político. Será que essa grande quantidade de obras que estão sendo feitas todas coincidentemente neste ano eleitoral, né? Será que todas essas obras que coincidentemente estão sendo feitas nesse ano eleitoral foram discutidas, eram prioritárias, né? É isso, a gente tem que saber o que a população quer, né? Eu tenho uma frase que é daquele famoso administrador teórico da administração, o Peter Drucker, que se aplica muito mais à gestão, né? Não há nada mais ineficiente do que você fazer bem feito o que não precisa ser feito, né? Então, nós temos que ver isso. Não adianta a gente fazer um plano muito bem feito, com técnicos especialistas que venham de grandes universidades americanas ou europeias, e você tem um documento pronto e não é o que a população quer, né? Então é isso, é ouvir o que a população quer, e aí sim, trazer pessoas para discutir, e no final a gente ter um plano para apresentar aí para a sociedade, para tentar melhorar a vida das pessoas. Faz de conta que você foi para a candidatura, você foi indicado lá pelo teu partido, que é o Novo, né? Aí você vai para a disputa, chega no segundo turno e vence no segundo turno. A gente vê muito dinheiro investido em eventos que trazem turistas para a cidade. Mas a gente fica sempre achando, será que esse dinheiro não podia ser gasto de outra forma e tal? E esses eventos? Como é que você avalia esses eventos para a cidade de Fortaleza? Regina, eu acho que a gente precisa discutir esses pontos. Eu acho que a gente precisa pesquisar, saber a opinião da população. Eu acho que toda decisão que sai especificamente da cabeça de uma pessoa, por melhor que seja ela não é a melhor decisão. Agora, eu acho que é possível você fazer, mesmo grandes festas, com custos muito menores. Isso eu acho que é possível, tá certo? A gente, quando olha o orçamento dessas festas, a gente vê que talvez a gente pudesse ter uma festa com o mesmo resultado, né, que é dar à população menos favorecida a oportunidade de participar daquele momento especial. Então, é possível fazer uma festa que dê essa oportunidade à população com um custo muito menor. E quando a gente olha que se paga um cachê de um artista 600, 800 mil, 1 milhão de reais às vezes, e vê com este valor o que pode ser feito na periferia, né, com programas sociais pequenos que venham trazer um impacto muito grande para essas pessoas, a gente vê que esse dinheiro ele pode ser muito melhor utilizado. Então eu não sou contra a festa. Eu acho que a gente pode fazer a festa, mas uma festa com custos bem inferiores, né? E que com esses racionais, recursos, pelo menos, né? Isso, é verdade, claro. Então, eu acho que dá para fazer a festa, mas em condições de custo bem inferiores ao que a gente tem visto recentemente. Geraldo, você é um gestor, volto a falar. Você sabe que eu volto e meia nas minhas lives, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas quando eu falo de Fortaleza, eu digo sempre que os caras que estão aí no poder, eles temem
que venha um outsider, que venha um cara que não faça parte do grupinho deles, que não ceda para acordos e simplesmente descubra o problema do cofre. Imagina, você é eleito, você recebe a senha, quando você chega lá, vai abrir o cofre, a senha te dão, aí você abre e o cofre está vazio. E ainda tem um buraco enorme com uma dívida enorme. Como é que você vai se virar para resolver esse problema, meu caro? Olha, não tenhamos dúvida que quem assumir a prefeitura em janeiro de 2021 vai encontrar condições difíceis. Vai ter muita dor de cabeça. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho visto alguns números, algumas projeções que realmente preocupam bastante, tá certo? Mas essa é a realidade. Eu acho que as pessoas... Eu acho, Regina, que as pessoas... Nós temos um grande problema no Brasil que, durante muito tempo, a gente dizia que, não, política não é coisa para a gente, né? Não vamos entrar em política. Política não é para nós. Aí o que aconteceu? Infelizmente, essa degradação da política ocorrida nos últimos anos foi exatamente pela omissão de pessoas boas que poderiam ter participado mais e não ter deixado o país chegar na situação que chegou. É o que eu falo sempre nas minhas lives. A gente dizia assim, política... Eu ouvi muito isso a minha vida inteira e eu ficava injuriada. Política é coisa de bandido, política é coisa de bandido. Aí você deixou os bandidos ali. Porque política, Regina, não é coisa de bandido. Política é coisa de gente honesta, né? Regina, eu tenho vivido... É muito interessante você estar dizendo que eu tenho vivido isso. Depois que eu anunciei a minha disposição de apresentar o meu nome para uma candidatura à Prefeitura de Fortaleza, né? Até em respeito à legislação eleitoral, eu sempre gosto de dizer, candidato é só a partir de agosto. Pré-candidatura. Pré-candidatura. Mas é impressionante, Regina, como amigos, até muito bem intencionados, eu até agradeço, porque são amigos bem intencionados. Olha, eu devo ter recebido dezenas e dezenas de ligações de pessoas dizendo, mas não entre nisso, isso não é coisa para você. Eu lhe conheço, você é uma pessoa séria, não se meta com isso. É impressionante a quantidade de pessoas... Esses seus amigos estão errados. Então, eles estão errados. Eles estão errados. Eu tenho dito para eles. Rapaz, até porque, Regina, não tem outra forma de a gente mudar a sociedade se não for através da política. Tá? Então, nós temos... Então, para isso, o que precisa ser feito? Que as pessoas vão para a política, incentivem pessoas sérias, não adianta só o prefeito, nós temos que ter uma Câmara Municipal, nós temos que ter uma renovação grande na Câmara Municipal, né? Porque o que a gente observa é que a relação prefeitura-Câmara, ela está uma relação viciada. Promíscua. Né? Promíscua. A gente lembra, Regina... Submissa, e não pode ser assim. O vereador tem que estar ali para vigiar as ações do prefeito, colaborar e vigiar. Exatamente. Aqui está completamente submisso, cara. Nós não, praticamente, Regina, nós não temos mais nem separação de poderes. Né? O executivo é para executar as políticas públicas, o legislativo é para fiscalizar a prefeitura, discutir e aprovar as leis. Né? Então, como essa relação ela ficou realmente uma relação muito viciada, a gente não tem essa separação de poderes mais. Então é muito importante que a gente tenha a eleição de bons vereadores que vão para lá e vão para fiscalizar a prefeitura. Né? Isso é fundamental. A gente só vai realmente construir uma sociedade saudável, sustentável, se a gente tiver os três poderes bem independentes, harmônicos, obviamente, independentes, e cada um cumprindo a sua função proporcional. Geraldo, você já ouviu falar de uma cidade chamada Colatina, no Espírito Santo? Espírito Santo, já ouvi falar. Você sabe que lá tem um prefeito que é a coqueluche, que é o ideário de prefeito que todo mundo quer. É um cara que trabalha, tem obtido muitos resultados, consegue falar com a população. É claro que Colatina é uma cidade pequenininha, perto de Fortaleza. Mas você não procure saber um pouco mais sobre o Sérgio Meneghelli, para ver como é que é ser prefeito, cara. Porque ele é um cara assim que todo mundo quer um Serginho Meneghelli na vida. Não, eu li alguma coisa sobre ele, né? Eu acho interessante até procurar conhecer mais. Mas, Regina, eu acho que o mais importante é a gente conhecer o que a população precisa,
trazer quadros técnicos para discutir e propor soluções, ter liberdade na formação da equipe, isso é fundamental. É por isso que quando você me perguntou sobre o governo Bolsonaro, eu gastei parte do meu tempo falando da escolha da equipe, Regina, porque a gente não faz nada sozinho. Eu fui gestor durante 42 anos. E o mais importante do gestor é a formação da equipe. Você define o futuro da empresa, você define o futuro de uma prefeitura, de um governo, na hora que você define aqui. Porque são essas pessoas que vão permitir que você entregue aquele plano que você prometeu. Então, eu não posso, Regina, assumir um compromisso de dar 2 secretarias para o partido A, 3 secretarias para o partido B, 1 secretaria para o partido C, porque senão depois como é que eu vou cobrar essas pessoas? Como é que eu vou ter certeza que vou ter liberdade para indicar as melhores pessoas possíveis para estas funções? Eu perco a liberdade. Você sabe que é complicado até você colocar pessoas que sejam independentes, porque a gente sabe que o Estado está aparelhado. O Estado, que eu digo, é a prefeitura está aparelhado, o governo do Estado está aparelhado, está tudo muito aparelhado, cara. Você vê que o presidente enfrenta muito boicote na estrutura governamental, na estrutura de governo que ele tem, mesmo tendo essas pessoas capazes, né? E você que acompanhou aquele momento de 2018, Regina, você sabe que esta equipe só foi possível ser montada porque o presidente não assumiu ao longo da campanha compromissos, né? Então, eu tenho conversado eu tenho dito o seguinte: a gente não pode assumir nenhum compromisso que vá além das 17 horas do dia da eleição, né? Podemos assumir compromisso para que dê liberdade depois de você fazer o seu time e realmente levar adiante aí um plano que você acredita que é o melhor para a cidade, depois, obviamente, de ouvir as pessoas. Geraldo, a gente falou até em segurança pública, isso me lembrou uma coisa. A gente sabe que a segurança pública, efetivamente, com polícia militar, com polícia civil, não é uma questão de prefeitura. A prefeitura pode ajudar a combater a criminalidade, oferecendo melhores condições de vida para a população, né? Para evitar exatamente a proliferação do crime. Mas vivemos recentemente no estado do Ceará uma grave crise com a polícia militar. E estava evidente ali uma briga, um choque de monstros, ok? Entre os Ferreira Gomes e um candidato que, em princípio, é uma ameaça à prefeitura de Fortaleza, que é o capitão Wagner, que é oriundo da Polícia Militar, que já teve uma boa resposta, só não chegou, mas já chegou até a disputar um segundo turno com o Roberto Cláudio, você sabe disso. E entre mortos e feridos, por mais que a candidatura dos Ferreira Gomes tenha saído chamuscada, principalmente por causa daquele ato do do Cid Gomes, do Cid Gomes, que é irmão do imbecil Gomes. Eu brinco assim, mas o meu público já está acostumado. Se você está chocado, me desculpe. Mas não. O irmão do imbecil Gomes, né, foi com a retroescavadeira em cima dos policiais e tal, ele virou chacota em todo o Brasil, ok? Mas, do outro lado, o choque de monstros aqui com o capitão Wagner, também saiu chamuscado, porque as pessoas ficaram, esse cara entrou para ajudar e tal, ou seja, houve aqui uma oportunidade. Vamos analisar friamente que a oportunidade abriu um flanco aqui. E que você está tentando aproveitar esse espaço, não está, não? Olha, Regina, não tem nada... A minha decisão, neste momento, ela não tem nada a ver com os fatos ocorridos. Eu, inclusive, deixei a empresa no final do ano passado com esse propósito. Eu jamais poderia imaginar, eu jamais iria largar uma carreira de 24 anos que eu fiz no final do ano passado, esperando que tivesse uma greve da polícia agora em fevereiro. Então, a minha decisão não tem nada a ver com este momento. Foi só uma coincidência que eu realmente tive... Começou a sair algumas matérias na imprensa neste momento. Acho que o que ocorreu realmente foi lamentável, né? Até já citei. Nós temos que sempre agradecer aí as forças de segurança nacional, o governo federal, que a tragédia poderia ter sido muito maior, né? E acho que é lamentável. Acho que houve
falhas dos dois lados, na condução desse assunto. Acho que houve erro dos dois lados. E os fatos de Sobral, realmente, a gente nem precisa comentar. Eu acho que são fatos para serem analisados pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Nós não devemos nem perder tempo discutindo esses assuntos. Óbvio que não faz o menor sentido o que se viu lá em Sobral. Para a gente terminar aqui, eu queria saber o que você pensa das políticas assistencialistas, né? Tipo o Bolsa Família, que o presidente Bolsonaro olhou com um certo cuidado, porque ele fez uma peneira para tirar as fraudes e até criou a oportunidade de um 13º salário. Eu, particularmente, eu vejo que programas como o Bolsa Família deviam ser limitados, sabe? Para que a pessoa não se acostume, para que a pessoa não se acostume a viver de um estado de pedinte, vamos dizer assim. Há pessoas que realmente não terão condição de buscar uma alternativa com trabalho. Idosos, que às vezes não tem nem a aposentadoria básica, né? Precisa de um complemento de renda. Tem gente que efetivamente, mães que têm crianças com problemas de saúde, que não podem nem se dedicar ao trabalho, porque tem que se dedicar completamente a atender a demanda daqueles filhos. Existem os necessários para sempre. Agora, também existe muita gente que acaba se acomodando. Como é que um prefeito pode lidar com isso? Regina, a minha posição em relação aos programas sociais é a seguinte. Eu acho que nós vivemos numa sociedade extremamente desigual. Se a gente for olhar, talvez 90% da riqueza de Fortaleza esteja nesses 3 quilômetros aqui da beira-mar. Né? Então, é uma cidade profundamente desigual. Temos que levar em consideração que na largada as oportunidades foram diferentes. Né? Então, tem pessoas aí que realmente não tiveram instrução necessária, não tiveram as condições básicas de saúde, aliás, não tem ainda as condições básicas de saúde. Então, você tem uma desigualdade muito grande de oportunidades para as pessoas. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Portanto, enquanto você não conseguir que essas oportunidades sejam iguais para as pessoas, eu acho que ainda precisa dos programas assistenciais. Agora, o que nós temos que mudar é que a gente tem que passar a comemorar a saída das pessoas dos programas sociais. Né? Governos anteriores faziam praticamente festas. Chegamos a 13 milhões de pessoas no Bolsa Família, chegamos a 14 milhões de pessoas no Bolsa Família. Eu acho que as festas deveriam ser o contrário. Reduzimos para 12, reduzimos para 11, reduzimos para 10. E quem sabe um dia não precisamos mais. Né? Isso é que é o ideal. Então, eu vejo isso, eu vejo a necessidade ainda, né? Até porque, e aí eu volto para mais um ponto, além do que você colocou, dos idosos e tal, nós temos hoje o problema do desemprego tecnológico. Né? Hoje você tem algumas pessoas que estão saindo do mercado de trabalho e terão muita dificuldade de se recolocar por conta da mudança brusca que está ocorrendo com a tecnologia. Então, o desemprego tecnológico é algo que também tem que ser visto por governos e também pela iniciativa privada para ver como nós vamos resolver o problema do desemprego gerado pela mudança tecnológica. Esse é um outro ponto também que as prefeituras, que a sociedade, que os governos vão precisar discutir essa questão. Né? Então, eu vejo ainda a necessidade de programas sociais, né, para que se possa dar o básico para essas pessoas, pelo menos alimentarem as suas famílias, mas que nós devemos ir na linha de comemorar a saída dos programas de assistência social. Ou seja, oportunidade para as pessoas empreenderem, geração de emprego, geração de oportunidade de trabalho, para quem sabe um dia a gente tenha realmente um número muito pequeno de pessoas dependendo desses programas sociais. Geraldo, a gente já chegou a quase 50 minutos de conversa, mas está tão bom aqui que passou rápido. Mas só uma última pergunta, juro. Fica à vontade. Está muito boa a conversa. Mais Brasil e menos Brasília. Como é que uma prefeitura como Fortaleza pode se encaixar nessa ideia do presidente Bolsonaro? Eu acho que é o nosso aqui, mais sim, menos não. Na prática, como é que nós vamos pegar aqui na cidade de Fortaleza e facilitar a vida das pessoas?
né? No fundo, o mais Brasil, menos Brasília é menos poder, menos Estado, né? E mais oportunidade para o setor privado, mais oportunidade para as pessoas empreenderem, né? Então, eu estou fazendo essa comparação. É o nosso aqui, mais sim, menos não. Como é que eu posso facilitar a vida das pessoas que querem trabalhar e que querem empreender? Como eu vou reduzir custos e reduzir burocracia para que essas pessoas possam, então, encontrar oportunidade na sua vida? Enfim, é transformar a Fortaleza numa cidade de oportunidades. Olha, Geraldo, muito obrigada por você ter me dado esses momentos aqui, foi ótimo. Eu estou à procura de um prefeito. Gostei muito do que ouvi. Não vou ouvir ninguém da esquerda, porque na esquerda eu já sei o que vem. Então, você comigo já tem, assim, 80% de chance de ganhar meu voto. Tá? Então vamos chegar no 100. Não, que aí eu vou ter que fazer o seguinte com você. Vou ter que te ouvir outras vezes. Vou ter que mas será um prazer. Mais. Será um prazer. Mas já de pronto aqui eu digo, o meu canal aqui no YouTube está aberto para você a hora que você quiser. Gostei muito, achei você bem, assim, com foco, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar na cidade para o todo, né? Para Isso. todo mundo. Então, cara, não sendo de esquerda, você já tem meio caminho andado comigo aqui. Pode contar, na boa. Olha, Regina, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a você a oportunidade, aí as pessoas que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir aí na gravação também posteriormente, e dizer que é um grande prazer. Isso é um mundo novo para a gente. O foco vem da experiência em gestão, né? Gestão é foco. Gestão é planejamento, é plano de ação, é objetivo, é meta, né? E isso vale tanto para o setor privado como para o setor público. Então, mais uma vez, eu te agradeço aí por essa oportunidade de a gente estar conversando. A gente tem o exemplo de um capitão de indústria, vamos dizer assim, porque você foi um capitão de indústria, né? Que coordenou o crescimento de uma super mega indústria aqui no Ceará, que cresceu para além das fronteiras do estado. Isso, é verdade. E a gente tem lá em Brasília um capitão gerindo uma grande equipe. Então, cara, eu só posso te desejar sucesso, desculpe qualquer brincadeira. Não, que é isso. Agradeço demais realmente a oportunidade de conhecer você. E digo, meu coração está aberto. Opa, muito obrigado, Regina. Foi um grande prazer. Foi um grande prazer falar com você. Muito obrigado. Obrigada.